fiz um plano sugerindo ao SESI que fizesse um grupo profissional, com atores profissionais, de alto nível, né? Com produção própria, tudo. Eu fiz no SESI uma peça em 1972 chamada Um Grito de Liberdade, do Sérgio Viotti. Eu tive contato com o Teatro Popular do SESI desde que ele começou. Primeiro como espectadora porque ele começou em 63 profissionalmente. Antes era o Teatro Popular do SESI, mais amador, que já fazia um trabalho fantástico. Eu tive o prazer de inaugurar o Teatro da Avenida Paulista. A peça de inauguração foi o Poeta da Vila. Osmar dizia assim, olha, não inventa muito, porque ator não precisa inventar. Ator tem que ter talento. Tendo talento, ele faz qualquer coisa. No Teatro Popular do SESI, o personagem que foi mais desafiante foi o Francisco Correia Vasquez, o Rei do Riso, porque era um comediante. Fazer comédia é difícil, não é fácil, não. A parte dramática eu resolvia com muita facilidade. Eu cheguei ao Teatro do SESI a convite do Osmar, em 83, para fazer a Chiquinha Gonzaga, ou Abre Alas, que era um texto da Adelaide Amaral. E, de repente, o Osmar me disse, que tal você escrever uma peça sobre Chiquinha Gonzaga? Eu fiquei assim meio impactada. Eu não sabia exatamente quem era Chiquinha Gonzaga, a não ser aquelas coisas que todo mundo sabe, que foi a primeira maestrina, a primeira compositora, mas eu sabia muito pouco da vida dela. Eu tive a honra de trabalhar no SESI e até inaugurar, uma peça minha, inaugurar o teatro novo que eles têm na Paulista, graças à generosidade do Osmar Rodrigues Cruz, porque aquele era um tempo muito difícil para mim. Eu estava proibido de exercer qualquer uma das minhas 20 profissões. As portas se fechavam, grandes teatros não deixavam as minhas peças entrar lá, mesmo quando elas estavam liberadas, essas coisas todas. E, de repente, o Osmar me surpreendeu com o convite para escrever o Noel Rosa, Poeta da Vila e Seus Amores. Nelson elogiou na época, na hora, um pouco antes dele falecer isso. Elogiou um poucos meses antes, dizendo que era o melhor Nelson Rodrigues que ele vira em cena até, e também nas telas. O Osmar se aproximou do Nelson Rodrigues como um texto que tem que ser lido e compreendido pelo lado de dentro. A partir do momento que o teatro chama um autor para fazer um trabalho, quer dizer, o autor tem toda a garantia que o trabalho vai ser encenado, que o trabalho vai ter uma qualidade profissional de encenação. E um dia Osmar, para minha alegria, me procurou e disse assim, eu quero remontar o Santo Milagroso. Eu quero montar o Santo Milagroso como eu imaginei, um grande espetáculo. O SESI, com a sua proposta, não é, levou estes autores, não é, para o grande público. Aí nós começamos a discutir, falamos da possibilidade até de fazer um musical da peça. Eu disse, não sei, Osmar, vamos estudar tal. Aí ele estudou a possibilidade do musical, chegou para mim e disse assim, não dá para fazer musical, a peça está pronta, a peça está completa, é isso mesmo. Eu só vou incluir aqui uma procissão, né? Ele podia fazer uma procissão com muitos elementos em cena, né? No palco. Eu vou incluir uma procissão com a Madalena cantando, a Verônica, aliás, a Verônica, né? Com aquela figura do Cristo cantando na procissão. A costureira veio com uma determinada saia aquele dia para fazer prova para Chiquinha Gonzaga. E ele olhou, ele não tinha resolvido um problema ainda de uma roupa de uma cena da Chiquinha Gonzaga. Ele olhou a saia da costureira e disse, eu quero essa saia para Chiquinha Gonzaga. E fez tanto que acabou levando a saia para a cena. E popular mesmo, onde se dá o melhor, com conforto, como é atualmente, inclusive, o Teatro do SESI em São Paulo, é o teatro que o Osmar fez, é o Teatro do SESI. Esse é o teatro popular. A importância está na própria resistência e no próprio resultado dele. 30 anos, a manutenção de um elenco e de uma programação, de um repertório da qualidade do Teatro SESI, esse é o resultado maior e mais esplendoroso. Eu acho que essa iniciativa do SESI devia ser multiplicada por 10, por 100, por 1000. Por que não existem outras companhias como o TPS no Brasil? Por que não existem outros SESIs no Brasil?
E eu tenho muitos amigos que hoje fazem teatro, inclusive, que vieram ao teatro pela primeira vez aqui no SESI. Não só porque é gratuito, mas porque a linha de encenações era significativa. Nós vamos dizer que teatro popular foi o teatro popular que o SESI fez. Esse é teatro popular no Brasil. O que é teatro popular? Eu acho que, justamente pensando sobre o problema, é que eu também cheguei à conclusão de que esse teatro tinha ele deu um recado, tem uma realização muito acima do que foi avaliado pela crítica contemporânea. Pelo fato desse trabalho obstinado, constante, sério, na busca da qualidade, de levar ao público um teatro de altíssimo nível de repertório e de realização, eu acho que o coloca, assim, entre os grandes grupos do teatro brasileiro do século. Quando Flávio Império viu pela primeira vez a falecida, encontrou uma peça sem cadeira, sem uma sala, sem uma pia, sem uma bica. E então ele teve que fazer todo um abnegado esforço. As portas e as janelas, como um milagre, foram aparecendo. Assim nasceu o maravilhoso cenário de Flávio Império. E tudo era tão magicamente vivo que as ratazanas atropelavam as pernas dos moradores. E aí foi aí que nesse lugar que eu conheci o Osmar, né? O Osmar Rodrigues Cruz. E eu falei, você faz teatro, estou interessado. Ele me levou lá no teatro, eu fui. Ele não aprendeu nada comigo. Ele aprendeu uma coisa, que foi o amor pelo teatro. Isso a gente nunca deixou de lado. O amor pelo teatro era a coisa mais importante da vida da gente. Olha que a família ficava louca da vida com a gente e tudo, mas foi o amor pelo teatro, coisa que ele tem profundamente e que ele utilizou com o talento dele da maneira mais preciosa do mundo. É uma alegria muito grande ter na nossa coleção, na Valderia, na Torostec, para a editora, para mim, que é como responsável pela coleção, ter incluído mais esse volume, que é um volume de uma importância muito grande, eu acho, como registro da história do teatro brasileiro, dos momentos da história do teatro brasileiro. O Osmar é uma figura essencial do teatro brasileiro nessas últimas décadas. Foi realmente, como foi sublinhado aqui, uma pessoa que se dedicou, inclusive, a uma tarefa e a um projeto extraordinário, que é a busca de um teatro popular, no sentido de trazer uma plateia, que não é a plateia normalmente que frequenta as casas normais de espetáculo, mas conseguindo fazer espetáculos gratuitos e tendo essa casa lotada durante o tempo todo, e é uma coisa extraordinária como importância na história do teatro brasileiro. Além disso, o trabalho do Teatro Popular do SESI, o Teatro Experimental do SESI, inicialmente, depois do Teatro Popular do SESI, é um trabalho que tem alguns espetáculos realmente extraordinários. Isso foi sempre de uma qualidade muito grande enquanto linguagem cênica, enquanto pesquisa, enquanto narrativa cênica. Reuniu alguns dos atores mais importantes, atores e atrizes do teatro brasileiro. E tem um repertório extraordinário que vai, em termos internacionais, chega a Dostoiévski, passa por Garcia Lorca, chega a Shakespeare. Em termos nacionais, partiu lá de Gonçalves Dias, Martins Pena, Joaquim Manuel Macedo, e vem até Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, autores de hoje, como Luiz Alberto Abreu, Maria Adelaide Amaral. Enfim, um repertório fascinante, um repertório de muita qualidade, espetáculos de muita qualidade, isso realizado graças ao talento, à força criativa do Osmar Rodrigues Cruz como encenador, e que mais não só como encenador, mas como uma pessoa que conseguiu construir todo esse projeto que ainda continua e que é uma das coisas, um dos marcos fundamentais do teatro brasileiro. Eu queria ressaltar desse livro uma outra coisa só, é que esse livro realmente é uma autobiografia, é a história dele em relação ao teatro, a biografia dele como encenador, como homem criador dessas experiências, desses projetos cênicos, e é também uma reflexão importante do ponto de vista histórico sobre isso, porque além das coisas que ele escreveu aquele livro, ele reproduz trechos ou pedaços, ou às vezes íntegra, de matérias publicadas na imprensa brasileira inteira sobre os espetáculos que ele fez. Ou seja, o livro é uma autobiografia do Osmar e é uma autobiografia do Teatro Popular do SESI também, feita inclusive através não só dos pronunciamentos dele, das recordações da memória, como também de um confronto crítico entre o que as pessoas
nesse cotidiano todo, nesse tempo todo, escreveram sobre todos os espetáculos. É um registro, então, de uma importância muito grande, esse trabalho que foi realizado por ele e pela Eugênia. É um livro de uma importância muito grande, é um prazer muito grande estar aqui e saudar os dois ali, e mais a Nise também. O motivo que nos reúne aqui hoje é a vontade de prestar uma justa homenagem. O homenageado desta noite é o homem que durante quase 40 anos dirigiu os grupos teatrais desta casa, que ao longo desse tempo soube lhe reconhecer o talento e a capacidade de trabalho. Neste e muitos outros palcos, a cada vez em que se levantaram as cortinas, saíram engrandecidos o teatro brasileiro, o SESI e, através dele, o empresariado de São Paulo. O sucesso foi sempre um personagem presente na vida de Osmar Rodrigues Cruz. Dificilmente o Brasil teria tido um melhor economista do que o homem de teatro. Caso o jovem Osmar, aluno da Faculdade de Ciências Econômicas da USP, na primeira metade dos anos 40, não houvesse encontrado sua verdadeira vocação ao reunir colegas para uma primeira experiência teatral. Muitos foram os momentos de consagração desde então da sua vida. Osmar conquistou todos os principais prêmios de teatro, entre eles o Molière, que voltaria a ganhar em mais 2 outras oportunidades. Isso é uma das coisas que mais comove uma pessoa, é quando a gente consegue realizar aquele sonho que tinha quando a gente começou, que se tornou uma realidade. Agradeço a homenagem do meu nome na sala de espetáculo. Quero agradecer aos senhores conselheiros do SESI, quero agradecer ao doutor Amorim pela gentileza com que tem nos dado continuamente para prestigiar o Teatro Popular do SESI. Eu agradeço a todos aqueles que colaboraram comigo, aos meus amigos e aos queridos amigos que aqui estão. Eu fico muito agradecido pela presença de todos e espero que o Teatro Popular do SESI continue na sua meta, que é de oferecer teatro para o trabalhador. Esse foi o grande princípio que norteou o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Espero que vocês se divirtam com Molière, como a plateia do século XVII se divertia comigo também. Obrigado a todos. Meus amigos, divirtam-se e, mais uma vez, obrigado a todos. Se eu pudesse resumir a trajetória do TPS, eu resumiria numa palavra: servir. Idealismo. Obstinação. Garra para agarrar o espectador. Importante. Beleza. Indispensável. Cultura brasileira. É teatro. O máximo. Identidade nacional. Persistência. É a linguagem. Teatro vivo. Paixão. Popular. Osmar Rodrigues Cruz. Necessário para o Brasil.